Renato, você abordou o futuro do profissional de comunicação. Como você vê esse futuro? Marco, eu acho que a gente precisa entender é que o cenário da comunicação como um todo ele está mudando. Então a ideia aqui da palestra era mostrar um pouquinho para as pessoas como esse cenário está mudando, e aí isso passa pelo surgimento de novos produtores de conteúdo, por uma nova dinâmica de disseminação da informação, por uma nova forma das pessoas buscarem informação. Então é entender que esse cenário mudou e depois entender como nós, que somos personagens ativos nessa conversa, como é que a gente pode se preparar e lidar com essas situações tão novas que estão surgindo no dia a dia. Basicamente, essas eram as mensagens. E o que você sente do público quando as pessoas te questionam, te perguntam, assim, existe uma preocupação muito, parece que com crises nas empresas. Como você sente o público, as aflições dos comunicadores? Eu acho que o que você falou está 100% correto, né? Quando a gente pensa nesse novo cenário, uma das dinâmicas é exatamente essa. O público final que antes se restringia a escutar, agora ele tem voz ativa. E a essência da maior parte das crises digitais está em cima dessa nova dinâmica. Então antes, o meu consumidor que eu ouvi e não podia falar nada, agora ele pode reclamar quando ele não está satisfeito. É difícil para as marcas admitirem que elas perderam o controle. Isso dá uma sensação de pânico muito grande. Outra coisa sobre as crises digitais. Elas se disseminam com uma dinâmica diferente da que a gente está acostumada. Você tem aqui uma velocidade muito maior e uma pulverização muito grande nos stakeholders e nos emissores das mensagens. Então o que a gente precisa entender é, o cenário está mais complexo, o lado de lá tem outras formas de atuar, mas a gente também tem um menuzinho maior. Então o que a gente precisa, eu acho que é entender essa nova dinâmica, conhecer as ferramentas que a gente tem à nossa disposição e começar a usá-las, não ter essa timidez de tratar uma crise nova com um remédio antigo. Eu acho que é um pouco por aí. Vocês são reconhecidos como uma empresa bastante exitosa nessa nova fase de utilização das redes sociais, utilização da internet. Como você vê? Vocês estão sabendo, o sucesso da empresa se deve bastante à utilização correta das redes sociais, das novas mídias? Sem dúvida que as redes sociais têm um papel fundamental no sucesso da Netshoes. Hoje, quando a gente fala de redes sociais dentro da companhia, a gente está falando de um tripé que é composto pela parte de vendas. Então tem muita gente que fala, redes sociais não é para vender, não, Netshoes é para vender sim, tem meta e todo mundo é cobrado por causa disso. Então a parte muito forte de branding, né, de construção de marca, que passa muito pela produção de conteúdo. E a terceira perna desse pilar é o atendimento, que é tanto pré-venda quanto pós-venda via redes sociais. E eu acho que a gente entendeu bem qual que é a demanda do nosso consumidor e com esse tripé a gente tem conseguido solucionar bem e ser exitoso. Hoje a gente tem quase 4 milhões de fãs na página da Netshoes. Qual é a equipe de comunicação? Como vocês trabalham? Como é essa estrutura? Hoje o time de comunicação da Netshoes ele tem 3 grandes missões ou 3 grandes quadradinhos, né? Um é o time de comunicação interna, que faz uma tabelinha com endomarketing e com RH. O outro é o time de redes sociais, que como eu falei, comunicação ela é a chefe desse tripé, mas tem uma atuação mais assertiva na parte de branding. E a outra que a gente chama de comunicação externa, que aí entra, claro que o grosso ainda é imprensa, mas entra ativação de influenciadores digitais, entra relacionamento com o governo, entra relacionamento com uma série de outros stakeholders que tem surgindo. Essa é a missão do time lá.